O histórico do meu filho, para a sociedade toda saber, Lucas foi criado dentro do Evangelho. Não ouvia música secular. Teve uma época orientada pela Universal, que se dizia odiar a Globo, depois comprou todos os artistas da Globo e fez pior do que a Globo com aquele Rodrigo Faro, né? Eu falei, como uma emissora evangélica, que diz que é evangélica, contrata um cara desse para se vestir de mulher todo sábado, né? Parece que era todo sábado. Era o dia do descanso ou o dia da ressurreição de Deus. Era um desses dias aí. Eu acho que era o dia do descanso, 7º dia, sábado. Ele se vestia de mulher. Eu falei assim, gente, isso dá errado, isso é antibíblico. O homem não pode se vestir de mulher. Pelo menos a igreja não pode incentivar isso. A gente sabe que tem muitas artes, eu já assisti algumas apresentações, acho que foi Dustin Ralph, e assisti de outro rapaz, a vovozona, né, que se vestia de mulher também. E tem algumas circunstâncias que você tá vendo que a coisa não é, mas ali o Rodrigo tava aflorando, que parecia, sinceramente, eu não vi arte ali nenhuma, nada, não tem arte. Se fosse uma drag queen, seria a pior de todas, porque tem performances muito boas. Silvio Santos que mostrava, tem. Então ele não era arte, né? Ele estava aflorando a natureza dele ali, que eu notei. Foi o que eu notei. Arte não tinha. Cantar, ele cantou no dominó, ali ele dublava. Mal e porcamente. Então, qual é a razão daquele quadro? Não tinha valor artístico nenhum. Aí, o que acontece? Eu questionei, né, a emissora de aceitar ele. Eu fui uma das primeiras. Eu acho que fui a primeira que falou sobre isso, mas assim, tudo que eu faço, eles querem botar eu como se tivesse copiado de alguém. Eu também não tenho pioneirismo. Gosto de tirar o meu pioneirismo. Isso começou desde a mamãe. Gosto de tirar o nosso pioneirismo. Sempre a gente está copiando de alguém, nunca é o nosso pioneirismo. Mas com a prostituição até que eles se calaram, porque não tem ninguém que fale melhor contra eles do que eu. E aí o que acontece? Enfim, eu comecei a dizer sobre isso aí, porque era ridículo. Né? Então, meu filho é um garoto religioso, nunca frequentou baile funk, boate, nada. Até 17 anos e 6 meses, quando ele saiu de casa, ele era virgem. Tinha tido uma namoradinha com 8 anos, na época que ele se namoradinha boba, coisa muito boba, quando ele estudava no Gaia. E muito guardado por mim, cercado por mim, né? Por não confiar nas pessoas de Niterói. Cafetão e prostituta, a gente não entrega os nossos filhos de jeito nenhum, nem para relacionamento. Entrega para família tradicional, moça de família tradicional, patrão tradicional. Esse é o objetivo. Entregar no aspecto profissional, assim, que os filhos da gente entrega, entende? E aí Lucas era um garoto sempre religioso, ele deu dízimo até 17 anos. Se meu pai desse ele R$2, ele falava assim, mãe, tá aqui o dinheiro do dízimo, 20 centavos. Meu filho, muito obrigada. Eu guardava, acumulava com o meu dízimo e dava. Ele era ótimo, ele frequentava as igrejas comigo, nem sempre ele queria tanto, mas ele tinha que ir, né? Eu não ia deixar ele em casa, sozinho. Então, frequentou a escolinha de igreja, essas coisas todas, e só passeios religiosos, basicamente sim. Foi um período que nós vivemos, era quando a exploração sexual estava fazendo os crimes todos, né? E aí eu deixei eles botarem as sósias, porque eu falei, deixa eles botarem as sósias, porque depois eu vou aparecer e desbancar eles. Porque eu já sabia que eles trabalhavam com sósia comigo. E o Juarez, quando veio namorar comigo, ele saía comigo e com a sósia. Para hoje ele dizer que a sósia era eu. Confundia as imagens, mas eles não contavam com algumas tecnologias que fossem descobertas. Eles não contavam que o deepfake fosse descoberto. Ele já estava há mais de 20 anos fazendo deepfake. E ninguém sabia, nem a polícia. Mas de repente assim aconteceu com Barack Obama e a coisa tomou proporção. Todo mundo ficou sabendo dessa ferramenta. Foi quando
ficaram sabendo que eles estavam armando para mim situação. Mas olha, eles não podiam imaginar. Eles garantiam no deepfake e na prostituta dele, que é muito parecida comigo. Cabelo, louro, tudo fica igual, o corpo. Aí ele saía comigo no carona e com a prostituta, para querer me envolver na prostituição. Eles são terríveis. A prostituição não é voluntária, não. É voluntária para a prostituta, mas eles gostam de envolver as pessoas. Quando ele está forçando você para transar com a prostituta dele, ele quer envolver você. É um envolvimento que pode culminar em uma série de crimes contra você. O melhor é se afastar. Sexo tem bastante na família tradicional. Bastante. Você vai encontrar uma moça potente sexual na família tradicional. Não procura prostituta, não. Certo? E aí, o que acontece? O Lucas é um garoto religioso, muito religioso, mas eu vi o mal contra ele, já tramando desde a gracinha. Quis botar ele com datônico, ele era quieto e comportado, mas ele era amigo de todo mundo, ele conversava com todo mundo, sabia o nome de todo mundo, comentava as conversas, tudo comigo dentro de casa, garoto ativo socialmente, na escola. O que se pede, mas ele era um garoto bem educado, só. Muito bem educado e respeitador. E religioso. Mas gostava das meninas, elas faziam um pouco caso dele. Fazia. De propósito. Porque era o garoto mais bonito da escola. Ele saiu no folder da escola, ele era lindo, lindo. E ainda é bonito. E aí o que acontece? Muito bem cuidado, mas muito bem cuidado por mim. E sempre perto dele, ou eu ou meu pai. Deixava solto. Nunca foi a baile, nunca falou, mãe, vou para um baile e tal. Não, isso nunca existiu na nossa casa. Nunca. Ninguém vai para baile, principalmente favela. Mas aí o Alex enganou ele, mostrou uma família muito perfeita para ele. Família essa que fez ele acreditar que eu era uma pessoa ruim, de ter privado ele de uma família tão boa. Eu falei, estão te enganando. Não acredita neles, eu conheço eles, não são família boa. Se fosse, você estava lá. Mas ele ficou naquela emoção de ter um pai, que era o sonho dele ter o pai, né? Criou isso dentro dele, besteira dele, bobeira. Dele ter maturado isso dentro dele. E aí, nessa ânsia de querer pai, aí o diabo armou a situação pra ele certinho e fez o Alex parecer um excelente pai. Logo é igual droga com eles, né? Eles te dão a expectativa e depois te frustra. E assim fizeram. Deu a expectativa boa e depois frustrou ele. Ele não aguentou a pressão lá. Saiu fora. Quando eu tive com o Neide já estava insinuando. Mesmo jeito que ela fez com a minha mãe, ela tentou fazer com o Lucas. Insinuando que o Lucas estava fazendo coisa errada. Bandidagem. Foi a mesma coisa que ela fez com a mamãe. Comigo. Querendo botar um contra o outro. Me botar contra o meu filho. Foi a primeira. Eu falei assim, tá. Eu escutei. Cheguei pro Lucas. Lucas, ela tentou falar isso. Eu disse, ela não vale nada. Foi o que o Lucas disse pra mim. Eu falei, então você tá sabendo que ela não presta, né? Ela tentou me botar contra você, meu filho. Mas eu tô firme em você. Eu sei que você é um bom garoto. Tentou. A Neide, que apodreça lá no inferno, aquela desgraçada, que eu nunca gostei dela e nem minha mãe. Aliás, eu não gosto de ninguém dos Martins. Ninguém. Lamento o Lucas ter colocado esse nome. Lamento. Mas foi quando ele foi pra lá. Porque quando eu pedi o registro, eu não troquei o registro. Não troquei. O nome dele, eu não botei o nome dos Martins. Ele ficou com a certidão antiga com o nome dele mesmo. José Lucas Pinheiro Nogueira, só. Mas aí eles tiraram e logo fizeram a certidão e tiraram a identidade, me colocando como uma pessoa relapsa. Relapsa. Porque o garoto não tinha nem documentação. Não foi isso. Ele saiu com 17 anos e 6 meses. Ele tinha certidão de nascimento. E eu não queria botar o nome deles. Estava guardando. Numa situação que eu estava mentalizando. Mas eles rapidamente tiraram ele de casa e foi aquilo, tudo que fizeram. Aí foi quando o Lucas conheceu bebida alcoólica, cigarro e sexo. É o que eles ensinam, né? Não deu uma faculdade para ele, nada. Ele diz que Fabiana queria dar uma faculdade, mas não fala de mim, né? Ele tem esse aspecto que isso me aborrece nele. Mas Fabiana nunca quis dar faculdade para ele, nunca quis dar ensino, a não ser que ele participe da prostituição e dos crimes que ela participa. De outra forma, eles não te dão vantagem nenhuma. Só te atrapalha. Só te atrapalha. Então, ela nunca quis dar faculdade nem ajudar ele. Entende? Só prejudicar a nossa família, para a nossa família ficar mendigando dinheiro. É isso que eles queriam.
E eu fui pra mendigança. Fui. Eu estive numa condição de mendigança. Foi pouco tempo, foi, mas fiquei. 3 ou 4 meses, se eu não me engano. Mas porque não tinha documentação, fui roubada 2 vezes, foi roubada a minha documentação, e eu não podia receber o dinheiro que estava no banco. Foi essa a razão. Mas fiquei na condição de mendicância. Experimentei esse lado aí. Horrível. Que eu não precisava passar por nada disso. Nada. E a cidade me obrigou a passar por isso. Certo? Mas aí tô na luta para vencer e mostrar meu valor e mostrar o valor da minha família, porque foram muitas críticas, nunca tivemos nada irregular e as pessoas hoje estão tendo a oportunidade, quem quer, de nos conhecer um pouco melhor. Lucas foi criado no Evangelho. Lá eles deturparam a educação dele, mas não conseguiram tanto. Ele ficou fumando cigarro e parece que experimentou maconha, só. Eles tinham, porque ele tem um pênis avantajado e ele nasceu com um pênis duro. Então isso aí é orgulho para qualquer pai, né? Mãe normalmente não liga muito para isso. Mas os pais e o próprio Ana Luca nasceu com um pênis duro. E era difícil trocar a fralda dele, que ele e fralda para ele nunca funcionou, porque ficava duro e saía por cima o xixi, né? A fralda, quando eu ia tirar a fralda estava sequinha. Só a borda molhada e não dava para aproveitar ela. De outra forma, daria para aproveitar a fralda. Mas não dava porque molhava a bordinha e dava mau cheiro depois, né? Porque fralda Johnson tem muito cheiro, cheirosa. Não dava muito, mas eu tinha um xixi, eu descartava. Mas se tivesse sequinha, dava para aproveitar. Porque ele fazia por cima. O pênis dele ficava duro e eu não gostava de apertar muito na cintura. A mamãe não gostava de apertar muito na cintura. Então a gente apertava moderadamente, entendeu? Então, o que acontece? Davi viu isso, eu também vi. Eles transformam a nossa glória em vexame. Então, eu sou uma mulher potente sexual, mas eu não sou safada, não sou promíscua e não sou prostituta. Mas eu sou potente. O homem que casar comigo tá feito na vida. Isso eu sei desde os 20 anos. Eu tô só esperando, não tô impondo isso como principal condição de se aproximar de mim. Eu não quero, eu sou muito mais do que sexo. Eu sou 100% mulher. Eu não sou só sexo. Eu tenho inteligência, eu tenho sentimento, eu tenho amor próprio, eu tenho sonhos, eu tenho coisas que eu quero realizar, eu tenho meu filho que eu quero ajudar. Então, o homem que estiver comigo vai me ter como 100% de mulher. Mulher para ir no restaurante, para sair com ele, para se divertir, para fazer bonito na frente dos amigos dele, em qualquer lugar. Me visto bem, falo bem, me comunico bem, sou educada, tudo. Se for alguma coisa, tipo o castelo lá dos príncipes de Gales, aí vou ter que aprender os protocolos, né? Vou ter que aprender as etiquetas próprias daquele ambiente ali. Mas é coisa que se aprende rápido. Tem dificuldade nenhuma de aprendizado, uma falhazinha ali, outra aqui, mas com o tempo se aprende rápido, certo? Mas de via de regra, ambiente classe média, eu não faço feio e em lugar nenhum eu faço feio. Nunca fiz, em lugar nenhum. Nem quando eu estava mendigando eu fiz feio. Sempre asseada, sempre penteada, e sempre comportada e calada. Eu sou uma mulher calada que guardo tudo no coração. Você fez comigo, eu guardo no coração. Você falou comigo, eu guardo no coração. Porque eu vou entender aquilo ali. E eu vou agir em cima do que eu entender. Das suas intenções legítimas. A meu favor ou contra mim. Tudo eu guardo no coração. Então eu estava ali, vendo tudo e guardando no meu coração. Certo? E a vingança é do Senhor. Não é minha. A vingança é do Senhor. E aí o que acontece? É assim. Então eles transformam a nossa glória em vexame. A minha beleza, o meu sexo, eles quiseram transformar em vexame. E o sexo, a potência sexual do meu filho, eles também poderiam transformar em vexame. Porque eles iam botar Lucas como tarado sexual, né? Ia fazer isso com meu filho. Já estava pretendendo fazer isso comigo. Aí é castração química, uma série de coisas. Que eles já pretendiam pro Lucas. Se eles não sequestrassem Lucas e mandassem Lucas para um laboratório clandestino, era o que eles iam fazer com meu filho. Que a intenção de Fabiana era botar Lucas como maluco, doido. Internar em sanatório. Sem a minha pessoa, ela ia ter facilidade de fazer isso com ele. Facilidade.
que o que tem de sósia dele, e eles enganam a polícia porque eles transam com a polícia. Infelizmente, isso tem que ser dito. Eles transam com os policiais e enganam os policiais. Ela tá ali enganando o policial, falando de mim, falando de Lucas. Já criou um depoimento. É um depoimento. A prostituta tem que entrar calada, não falar nada. Igual a Magda Michele Bolsonaro, tem que entrar calada. Ela não tem que falar de ninguém, porque se ela falar de mim, o policial, o delegado, eles têm obrigação de me chamar e fazer uma cariação. Se ela falar qualquer coisa, aproveitar do sexo e o cafetão, se aproveitar desse momento íntimo para falar de mim, eles vão ter que registrar na delegacia e eu tenho que ser chamada para fazer uma cariação. E o contraponto disso aí, o contraditório disso tem que entrar. Que isso? Só é fala de prostituta e cafetão que vale? Eu tô acabando com isso nessa cidade. Porque quando eu vi esses desgraçados filhos de Satanás, tinha quase uma fé pública na cidade. Que eles dissessem, todo mundo acreditava. Eu falei, não, essa gente é mentirosa e falsa. E eu vou mostrar para vocês que eles são mentirosos e falsos. E mostrei. E criminosos.